Olá, meus queridos amigos, paroquianos e demais seguidores da nossa Pascom. Vamos dar continuidade à nossa sequência de temas sobre a exortação apostólica Querida Amazônia do Papa Francisco. Hoje eu trago para vocês uma reflexão do grande autor que faz uma referência, é uma referência muito grande para a Laudato Si do Papa Francisco, é também uma grande referência teológica no Brasil e certamente foi um dos autores mais citados por mim na minha tese de doutorado, que é o professor Leonardo Boff, teólogo da PUC do Rio de Janeiro. O professor Leonardo Boff, como sabemos já na docência da teologia há quase 50 anos, é um dos teólogos mais reconhecidos do mundo inteiro e hoje ainda é respeitado no meio acadêmico, e nos últimos 20 anos a sua pesquisa teológica se voltou para a área do meio ambiente, da cosmologia, das questões relativas à sobrevivência da Terra. Interessante que ele faz uma colocação que é transversal entre a pandemia do coronavírus e o respeito à natureza. Portanto, eu vou fazer ela como uma introdução também aos demais temas que vamos ver sobre a querida Amazônia. Diz Leonardo Boff, a pandemia do coronavírus nos revela que o modo como habitamos a nossa casa comum é nocivo à sua natureza. A lição que nos transmite soa: é imperioso reformatar a nossa forma de viver sobre a Terra enquanto um planeta vivo. Nosso planeta está nos alertando que, assim como estamos nos comportando, não podemos continuar. Caso contrário, a própria Terra irá se livrar de nós, seres excessivamente agressivos e maléficos ao sistema vida. Nesse momento, face ao fato de estarmos no meio da primeira grande guerra global, é importante conscientizar a nossa relação para com a Terra e a responsabilidade que temos pelo destino comum da Terra, viva humanidade. Acompanhemos um raciocínio. O universo existe há 13 bilhões de anos. A Terra, 4,4 bilhões de anos. A vida na Terra, 3,8 bilhões de anos. O ser humano há 7 milhões de anos. Ou seja, nós, dessa atual espécie, chamado Homo sapiens, atual, apenas há 100 mil anos. Todos somos formados com os mesmos elementos físico-químicos, cerca de 100, que se forjaram, como numa fornalha, no interior das grandes estrelas vermelhas entre 2 a 3 bilhões de anos. Portanto, o universo, a Terra e nós mesmos fazemos parte das mesmas matérias. A vida, provavelmente, começou a partir de uma bactéria originária, mãe de todos os viventes. Acompanhou um número inimaginável de micro-organismos. Só em 1 grama de terra vivem cerca de 10 bilhões de bactérias de até 6 mil espécies diferentes. Imaginemos a quantidade incontável desses micro-organismos em toda a Terra, sendo que somente 5% da vida é visível. 95% da vida é invisível. É o reino das bactérias, dos fungos e dos vírus. Mais outro raciocínio. Hoje é tido como um dado científico que a Terra não só possui vida sobre ela, a própria Terra, é viva. Emerge como um ente vivo, não como um animal, mas como um sistema que regula os elementos físico-químicos e ecológicos, como fazem os demais organismos vivos, de tal forma que se mantém vivo e continua a produzir uma infinidade de formas de vida. Então, chamaram isso do conceito de Gaia. Gaia é o nome da deusa originária da mitologia grega, da deusa Terra. Então, o nosso planeta Terra é uma entidade viva.
Outro dado que deve mudar a nossa percepção da realidade. Na perspectiva dos astronautas, seja da Lua, seja de outras naves espaciais, não vigora uma distinção entre Terra e humanidade. Ambos formam uma única e complexa entidade. Se conseguiu fazer uma foto da Terra antes de ela penetrar no espaço sideral, fora do sistema solar. Aí ela aparece, no dizer de Carl Sagan, famoso cosmólogo, apenas como um pálido ponto azul. Pois nós estamos dentro desse pálido ponto azul, como aquela porção da Terra que, num momento de alta complexidade, começou a sentir, a pensar, a amar e a perceber-se parte de um todo maior. Portanto, nós, homens e mulheres, somos terra, que se deriva de humus, a palavra terra, significa terra fértil, ou do Adam, bíblico, significando terra arável. Ocorre que nós, esquecendo que somos uma porção da própria terra, começamos a saquear suas riquezas no solo, no subsolo, no ar, no mar e em todas as partes. Se buscava realizar um projeto ousado de acumular o mais possível de bens materiais para o desfrute humano, na verdade, para a subporção poderosa e já rica da humanidade. Em função desse propósito, se criou a ciência e a técnica. Atacando a terra, atacamos a nós mesmos que somos terra pensante. Levou-se tão longe a cobiça deste grupo pequeno e voraz, que ela atualmente se sente exaurida a ponto de terem sido tocados seus limites intransponíveis. É o que chamamos tecnicamente de sobrecarga da Terra. Tiramos mais do que ela pode dar. Agora não consegue repor o que lhe subtraímos. Então dá sinais de que adoeceu, perdeu seu equilíbrio dinâmico, aquecendo-se de forma crescente, formando tufões, terremotos, nevascas, estiagens prolongadas e inundações. Mais ainda, liberou micro-organismos como a SARS, o Ebola, o dengue, a chikungunya e agora o coronavírus. São formas das mais primitivas de vida, quase no nível de nanopartículas, só detectáveis sob potentes microscópios eletrônicos. E podem dizimar o ser mais complexo que a Terra produziu, que é parte dela mesma, ou seja, nós, o ser humano, homem e mulher, independente do nível social. Até agora, o coronavírus não pôde ser destruído, apenas impedido de se propagar, mas está aí produzindo uma desestabilização geral na sociedade, na economia, na política, na saúde, nos costumes, na escala dos valores estabelecidos. De repente acordamos assustados e perplexos. Esta porção da terra que somos nós pode desaparecer. Em outras palavras, a própria terra se defende contra a parte rebelada e doentia dela mesma. Pode sentir-se obrigada a fazer uma amputação, como fazemos de uma perna que se necrosou. Só que desta vez é toda esta porção tida por inteligente e amante, que a terra não quer mais que lhe pertença e acabe eliminando-a. Será assim o fim da espécie de vida que, com a sua singularidade de autoconsciência, é uma entre milhões de outras existentes, também partes da Terra? Esta continuará girando ao redor do Sol, empobrecida, até que faça surgir outro ser que também é a expressão dela, capaz de sensibilidade, de inteligência e de amor. Novamente se irá percorrer um longo caminho da moldagem de casa comum. Com outras formas de convivência, esperamos melhores que aquela que nós moldamos. Seremos capazes de captar o sinal que o coronavírus nos está passando? Ou continuaremos fazendo mais do mesmo, ferindo a terra e nos autoferindo no afã de enriquecer cada vez mais e mais?
Um grande abraço a todos e até a próxima conversa, tanto sobre a querida Amazônia quanto as outras maneiras de falarmos um pouco da ecologia, do nosso ecossistema, da nossa vida na Terra e de tudo isso que tem a ver com a nossa fé, com a nossa igreja e com Jesus Cristo. Um abraço.